agora com o André Anelli, que é a reforma ministerial, né, promovida por Lula, não parece suficiente para resolver os desafios políticos enfrentados pelo governo. O André Anelli está de volta e a nomeação de Gleisi Hoffmann, que a gente falou no comecinho do programa de hoje, para articulação política, pode dificultar algumas alianças no Congresso, Anelli? Olha, Soraya, é o que tem dito alguns membros, a grande maioria deles, em relação aos partidos de centro e também já da direita, que teoricamente não manifestam apoio ao presidente Lula, à pauta que é aplicada pelo Palácio do Planalto, mas que veem mesmo assim como negativa essa nomeação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais, lembrando que ela só assume a pasta oficialmente no próximo dia 10 de março, na segunda-feira da semana que vem. Mas mesmo assim, então, os partidos vêm fazendo críticas porque acabam entendendo que Gleisi Hoffmann não é uma figura agregadora, pacificadora, uma vez que ela demonstrou um posicionamento contrário a esses adjetivos quando então ocupava a presidência do Partido dos Trabalhadores. Por outro lado, quem é defensor de Gleisi Hoffmann diz que sim, ela tem um bom trânsito no Congresso Nacional, a exemplo do que foi dito no dia da nomeação dela pelo presidente Lula, por meio de notas oficiais, tanto do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dizendo que tinha um bom relacionamento com Gleisi, quanto também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dizendo que também tinha um bom trânsito com a própria presidente do PT, que agora será então a ministra de Relações Institucionais. E os defensores de Gleisi Hoffmann não param por aí, dizem também que ela mantém um bom trânsito com o presidente do PSD, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Então, por conta dessas características, ela é defendida principalmente por membros do Partido dos Trabalhadores como um nome acertado, então, para fazer esse meio de campo entre executivo e legislativo. E aí uma notícia extra que a gente traz aqui, Soraya, você que está acompanhando ao 3 em 1, a própria Gleisi Hoffmann já estuda também mudanças na liderança do governo na Câmara dos Deputados. Atualmente, esse papel é ocupado por José Guimarães, ele então é o favorito para acabar ocupando um mandato tampão no Partido dos Trabalhadores como presidente da sigla, justamente substituindo então Gleisi Hoffmann. E aí a futura ministra da Secretaria de Relações Institucionais tem defendido um nome de um deputado federal do centro para ser o substituto de José Guimarães na liderança do governo na Câmara dos Deputados. Os favoritos para esse cargo são justamente Isnaldo Bulhões, líder do MDB, ele que inclusive era defendido pelo Centrão como futuro ministro das Relações Institucionais, e ainda o deputado federal Antônio Brito, que é líder do PSD. O presidente Lula ainda tem avaliado esses nomes e a decisão, obviamente, deve ficar para depois do Carnaval, justamente no sentido de acabar balanceando um pouco essa questão e acabar um pouco com a resistência que acabou acontecendo com a nomeação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais. Soraya. Obrigada, Anelli, mais uma vez pelas suas informações. Pois é, Gani, você acha que às 5h29 aqui pelo horário de Brasília, a Gleisi, então a escolha de Gleisi, vai enfraquecer alguma agenda especial? Porque ela foi escolhida para ter um papel ali de articuladora, né? Fatalmente. Eu vejo que a escolha de Gleisi Hoffmann mostra que o presidente Lula vai apostar todas as fichas, e é uma sinalização para mim muito clara nesse sentido, no abandono do ajuste fiscal. Então ele vai para o tudo ou nada para ganhar 2026, vai pisar no acelerador do gasto público, na liberação de crédito, de subsídios, para tentar gerar um aquecimento da economia ou continuar com esse aquecimento da economia, mesmo que artificial, porque hoje já se fala aí que essa economia está desacelerando por conta da alta da taxa Selic, e ele não vai querer assumir esse ônus do desaquecimento da economia. Então, colocar a Gleisi Hoffmann é uma sinalização de que o ministro Fernando Haddad vai desidratar e ele está indo para o tudo ou nada.
Segreve, você vê o nome de Gleisi Hoffmann trazendo mais associações positivas ou negativas? Ou, como o Gani diz, vai acabar enfraquecendo principalmente a agenda de Fernando Haddad? Vai, com certeza. Fernando Haddad vai ser fritado pela Gleisi Hoffmann, como já foi. E concordo plenamente com a análise de Alan. Quando você coloca uma pessoa como Gleisi Hoffmann, que defende mais dinheiro na base, que os créditos têm que ir, oxitocina pura para a população de baixa renda, para que ela se sinta bem, gastem, isso vai ser um problema muito sério. Já falamos várias vezes aqui no 3 e não vale a pena repetir. O governo está propondo, e com a Gleisi Hoffmann muito mais, potenciado, uma política fiscal expansionista, ou seja, mais dinheiro, mais gasto fiscal, gasto público, déficit fiscal não interessa, depois a gente resolve, o que vai tracionar um aumento anabolizado da economia. Pelo outro lado, política monetária restritiva do Banco Central, equivalente a uma motocicleta, em que uma pessoa acelera muito, a outra breca muito, o motor vai explodir, mas a motocicleta não vai sair do lugar. E aí, Piperno, tem interlocutor já dizendo que acredita que o ritmo de execução dos projetos vai permanecer igual. Eu sempre coloco em dúvida, em xeque, né, o nível de projeções, análises e especulações que a gente ouve em torno de economia e política aqui no Brasil, porque os erros são muito comuns. Aliás, não faz muito tempo, acho que foi o portal UOL, fez um bom levantamento sobre a taxa de acerto das previsões que o mercado fez e deu 95% de erro. Então tem uma matéria... Devia ter me citado, porque eu também fiz esse estudo. E eu mostrei que erra muito. Verdade, antes do UOL. Erra quase tudo. Né? Enfim, na verdade, erram quase tudo. Veja, a Gleisi, ela foi, sem dúvida nenhuma, uma crítica de políticas do ministro Fernando Haddad em muitos momentos desse governo. Porém, até onde se sabe, o presidente da República não mexeu no ministro Fernando Haddad. Então, é possível que ela continue torcendo o nariz para uma série de medidas do governo, e particularmente do ministro Haddad, mas não vai caber a ela mudar. Até porque agora, mesmo que ela discorde, ela vai ter que ter uma atitude, no mínimo, um pouco mais silenciosa em relação a isso, até porque ela passa a fazer parte do Ministério também. E ela é uma figura do Congresso. Ela é acostumada a se relacionar com líderes de outros partidos. Eu achava que o governo poderia ter, enfim, o presidente Lula poderia ter usado essa cadeira até para negociar com o Centrão. Mas a opção talvez seja por destinar o Centrão à liderança do governo na Câmara, o que também seria um movimento inteligente por parte do governo. Você vê a Gleisi com um tipo de perfil negociadora? Qual que é o perfil da Gleisi Hoffmann para você? A Gleisi não é alguém muito suave em negociações, porém, ela também tem a fama de, embora seja uma negociadora dura, ser uma parlamentar que sempre cumpriu os acordos fechados. Zé, queria te ouvir também. Qual que é o perfil avaliado aí pela Gleisi Hoffmann? Se de fato ela vai ter essa habilidade, né, para essas negociações, ou vai acabar ficando como está, com pautas travadas, por exemplo? O que esperar dessa gestão? Pois é, sobre essa história de previsão, eu acho muito interessante esse estudo sobre previsão, né? O Yuval Harari, que o Gani gosta muito também, ele fala do caos 1 e caos 2. Piperno, quando você, no caos 1, pode prever algo, tipo, olha, por algum algoritmo conseguimos detectar que o dólar será de R$ 7,00 em dezembro. Então, a partir daí, se é verdade que em dezembro será R$ 7,00, essa previsão vira realidade. Ou seja, a partir de amanhã o dólar começa a valer R$ 7,00. E o caos 2 é quando existem muitas mudanças, possibilidades de mudanças, né? E é isso que faz esse caldo aí no mercado. O Malthus previu uma grande fome mundial porque a população crescia em PG e a produção de alimentos em PA, né? E ele errou. Talvez tenha sido lá o primeiro tratado de economia do mundo. E hoje, numa releitura, diz o seguinte: o Malthus estava correto e a previsão dele do caos evitou o caos, porque aí se plantou mais, aumentou a área plantada, aumentou a tecnologia e tal. Então, as previsões, ela, às vezes,
elas evitam a própria previsão. Nossa, isso aí tá profundo demais. Mas tem razão. Mas faz sentido. Dilma Rousseff, né? Vai ter porcentagem. Mas, enfim, a previsão da Gleisi é de que ela se aproximou do centro nos últimos anos aí. Está muito ali partidária, né, no sentido de defender o que os deputados e senadores querem em partidos, e que o alvo é a oposição. Um deputado me disse, eu vou repetir, uma grande pensadora brasileira, não sei o que, Popozuda, esqueci o nome. Valesca. O nome dela, Valesca Popozuda. Beijinho no ombro, porrada e bomba, ou seja, que essa é a estratégia. E numa guerra, os generais são diferentes quando se trata de tempos de paz e tempos de guerra. E o governo Lula está entendendo que vai entrar numa guerra. E vai mesmo. Então, daí é o reforço aí desse pessoal mais forte. Você acha que o Centrão vai lidar melhor com a Gleisi? Se ela... Olha, a história é o seguinte, o Centrão lida com decisão do governo. Quando tem alguma coisa errada, não pode brigar com o Lula. Dizer, o Lula é incompetente, é não sei o quê. Aí o que fala? O ministro Padilha é incompetente. Não tem nada a ver. Se o governo der força à caneta e ela resolver o que o Centrão quer, o Centrão vai muito bem. O Centrão é como um aplicativo. Ele te pega o presidente aqui e leva ali e cobra por isso.